Então quer dizer que você tem que juntar dinheiro e ir embora do Brasil, porque dentro de 50 anos o Brasil não será mais habitável. Todo mundo vai ter que abandonar o país. Ah, mas eu estava comprando uma casa na beira da praia e em 2070 eu vou conseguir terminar de pagar. Vou ter que abandonar? Segundo alguns jornais brasileiros, sim, você vai ter que abandonar. Mas veja bem, do que eu estou falando? Pois bem, meu nome é Isaac. Eu criei esse canal para poder levar para vocês aquilo que eu estou estudando aqui na Itália. Eu faço um mestrado em tecnologia, no caso em Direito, Tecnologia e Sustentabilidade. E eu pensei, por que não levar esses temas para o Brasil? Eu estou morando na Itália, estou fazendo esse mestrado, estou estudando esses temas aqui na Itália, e aí eu decidi trazer isso para vocês. E nesse mundo de a gente começa a estudar uma coisa, acaba levando, né, o Google, a internet, começa a recomendar para a gente alguns assuntos relacionados a isso. E eu me deparei com esse assunto, onde está lá de todo tamanho, dizendo a NASA fala que o Brasil vai ficar inabitável dentro de 50 anos. Então, assim, a NASA não é qualquer coisa, né? Não é um grupo de WhatsApp. A NASA tem um respeito na comunidade, tem um impacto na sociedade. Então, eu pensei, bom, ou a NASA tá ficando doida, ou esse jornal tá ficando doido, tá mentindo o que a NASA falou, ou a gente está numa situação pior do que eu imaginei. Porque a situação ambiental realmente está muito complicada. Mas dentro de 50 anos o Brasil ficar inabitável? Como assim? Que história é essa? E aí eu coloquei em inglês algumas palavras-chave para poder dentro do site da NASA para poder achar essa matéria. E não achei. Então você está dizendo que a NASA não falou isso? Calma aí, você está muito agitado, está muito acelerado. Eu coloquei os termos em inglês do que alguns jornais brasileiros falaram e eu não encontrei. Então eu tive que dar uma fuçada. Eu coloquei lá Brasil, né? Coloquei no perfil da NASA, coloquei Brasil. Aí tem muita coisa de desmatamento, tem algumas coisas sobre Rio Grande do Sul. E fui descendo, fui procurando Brasil, Brasil, né? Palavra-chave. Aí eu achei um artigo de 2022, ou seja, a gente está em 2024, mas um artigo de 2022, sobre alguma coisa relacionada a calor extremo. Eu falei, olha, talvez seja isso aqui. Cliquei para poder ver. E batata. Era isso aí mesmo. Era essa a matéria. E só achei estranho, porque a matéria da NASA, porque do jeito que ficou parecendo na reportagem do Brasil, é que a NASA falou isso ontem, ou antes de ontem, mas isso foi feito em 2022. Então, muito provavelmente, alguém queria falar sobre o assunto, alguém do jornal, né, da mídia brasileira queria falar sobre o assunto, viu isso aí, falou, olha, dá um bom artigo, e criou essa polêmica toda. Veja bem, tudo é uma questão vou falar sobre isso, né? Sim, como que você lê e como que você chama a atenção. Porque você falar assim, o Brasil vai ficar inabitável dentro de 50 anos, causa um impacto muito maior do que você falar que o Brasil pode ficar inabitável devido ao calor. Pode ficar. Esse pode já quebra toda a questão do marketing, entendeu? E aí foi exatamente isso que o jornalismo brasileiro, não vou falar o jornalismo brasileiro porque é generalizar demais, mas assim, foi isso que algumas mídias brasileiras fizeram para poder conseguir criar uma notoriedade, chamar a atenção das pessoas. Mas o artigo da NASA mesmo, eu vou deixar aqui na tela para vocês, ele fala que pode ficar quente, tão quente que fica impossível sobreviver, fica difícil sobreviver naquele lugar, no Brasil. Não exatamente só o Brasil, ele fala outros países também, mas o que interessa para a gente é o nosso verde e amarelo. E aí, qual é a ideia do artigo? O artigo é uma pesquisa, é um estudo que vem acontecendo já lá desde 2020, que na verdade antes de 2020, mas foi publicado em 2020, eles trouxeram novamente esse artigo em 2022, falando sobre estresse termal, como é que é? Estresse... eu vou até a palavra que vem na minha cabeça é só em italiano, mas
termal, estresse térmico, isso. Que quando o corpo ele passa por esse estresse, né, ele não consegue administrar bem a temperatura do ambiente, a temperatura do corpo, e aí ocorre um estresse, aí você tem, né, uma sensação ruim, você passa insolação, você tem enjoo, você tem fraqueza, tem desmaio, porque o corpo está em estresse. Então, quando a gente está em um lugar muito quente, o que está acontecendo no celular aqui, que está apitando? Então, o que acontece? Quando a gente está nesse momento de estresse, quando a gente está com esse calor, a gente, o que acontece? A gente sua. Esse mecanismo que o nosso corpo tem de suar é uma forma da gente conseguir diminuir a temperatura do corpo, dar uma refrescada. O que essa pesquisa mostra é que a temperatura da Terra, principalmente nesses locais, por exemplo, como o Brasil, vai subir de tal forma em que a temperatura mais a umidade do ar, né, a umidade do local onde você vai estar, eles vão estar de uma forma tão alta que o corpo ele não vai conseguir resfriar. Então, não conseguindo ter essa troca, essa ideia de resfriar, né, essa troca de temperatura e esse resfriamento, você vai ter o estresse. O seu corpo vai passar por um estresse. Passando por um estresse, você vai se sentir ruim, né? Você vai se sentir mal. Então, por isso ficaria inabitável, porque ficaria desgostoso de sobreviver. Então, na verdade, no artigo não fala desgostoso, mas fala assim que essa ideia do estresse ela é muito relacionada, está muito vinculado com a pessoa que está sentindo aquela coisa. Então, por exemplo, quando você... Uma coisa que eu ouço muito aqui, né? Você é brasileiro, veio do Brasil, agora está na Itália e está reclamando do calor italiano, tá? 33, 34, 35 graus, está reclamando do calor italiano. Mas por quê? Porque aqui é muito úmido, então você tem uma alta temperatura, você tem uma alta umidade e aí meu corpo transpira muito, eu perco muita água porque é meu corpo tentando equilibrar, né? Refrescar um pouco. E aí eu tenho enjoo, né? Tenho dor de cabeça, por quê? Estou passando por um estresse. É o estresse que aquele calor, que aquele clima está gerando. Não tem vento, então fica uma coisa muito fechada. São uma série de fatores. Então eu sinto isso. Talvez uma outra pessoa não sinta. A minha companheira, por exemplo, ela é da Rússia. Ela está morando aqui na Itália. Ela chegou quase a desmaiar. Ela teve um apagão assim, não desmaiou não. Estava com os amigos ali na hora, conseguiram acudir ela. Então ela sentiu maior. Então essa ideia de impossibilidade de habitar em um local está muito relacionado também às pessoas, né? Quem vai viver ali ou não. E essa pesquisa, ela aponta que esse tipo de fator ocorre quando está acima dos 35 graus e que no Brasil, muito provavelmente, na verdade, muito provavelmente não, porque aí fica jogando um pouco com a ideia, né, sensacionalista. Mas pode ser que passe desses 35 graus com muita frequência. Porém, tanto o estudo original, aquele estudo lá de 2020, quanto esse novo jornal de 2022, esse novo artigo de 2022, eles falam que não tem como ter certeza. Que tem muitos fatores que podem influenciar nesse resultado final, que é uma aplicação matemática para poder entender se vai ter esse valor, esse calor acima, essa temperatura acima dos 35 de forma constante, tanto a temperatura quanto a umidade. Então, umidade é uma série de fatores. E que o próprio estudioso, né, o próprio pesquisador, que eu agora esqueci o nome, Reidman, alguma coisa Reidman, eu esqueci o nome agora dele, ele fala que não tem como ter certeza, que são estudos, eles estão estudando, eles estão pesquisando, eles estão vendo sobre aquilo ali, mas que pode acontecer. Então não é que vai acontecer. O que é certeza é que o negócio está ficando complicado, né? A temperatura realmente está subindo, está ficando mais quente, isso não é nenhuma novidade, a gente consegue perceber isso. O clima realmente está ficando mais instável com mais frequência, isso é fato. Agora, você falar que um país inteiro vai ficar inabitável,
É um pouquinho assim, né? E dentro de 50 anos é um pouco complicado. Pode ser que isso ocorra, pode ser que isso não ocorra, dependendo dos planos, né, que a gente adotar quanto à sustentabilidade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não só desse, mas também relacionados à tecnologia e direito, sempre falando, né, tecnologia e sustentabilidade, mas sempre trazendo para essa ideia também do direito, eu peço que você se inscreva no canal e me dê uma força para continuar produzindo. Abraço.